Olá, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você sempre com a gente aqui pela TV Santa Cecília, segunda a sexta-feira, sempre às 1h30 da tarde, acompanhando ao vivo, não é? As personalidades da região, personalidades do Brasil que passam aqui pelas bancadas do painel regional, discutem, debatem junto com você os assuntos, os temas que estão no dia a dia, que fazem a pauta e são assuntos importantes aqui para a nossa região metropolitana. E aprofundando sempre, né, na medida do possível, os debates e a pauta nacional também. Lembrando que a gente tem sempre o telefone aberto para você entrar em contato, para você participar com a gente, o 30 14 52 81. Você liga, emite aí a sua opinião, questiona os nossos convidados a respeito dos assuntos, dos temas que a gente coloca em discussão, que a gente coloca na pauta aqui do painel regional. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. E sempre lembrando você, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, você acessando lá o Santa Portal, clicando no ícone painel regional, confere a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube, você revê depois, como preferir, não é? Os trechos mais interessantes ou o programa por inteiro. Eu já vou anunciando aqui a nossa bancada aqui do painel regional desta edição de quinta-feira. À minha esquerda aqui, com muita satisfação, recebendo o deputado estadual eleito, Cássio Navarro, do PMDB, ao lado do deputado, o nosso Manuel Rogério, advogado, nosso comentarista habitual aqui do painel. E aqui à minha direita o nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, mais uma vez participando e colaborando com a gente nessa edição do painel regional. Destacando sempre aqui na abertura, não é, como de costume, as manchetes dos jornais que são parceiros aqui da gente, parceiros aqui do painel regional, como é o Jornal da Orla, edição tabloide desta quinta-feira, circulando aqui por Santos, deixa eu centralizar um pouquinho mais aqui. Eles estão de volta, não é? Eu vou passar aqui um exemplar ao Cássio Navarro, me ajuda aqui a passar também ao nosso Manuel Rogério. O Marcos Santana recebe aqui, depois explica aí ao que se refere esta manchete aí do Jornal da Orla. E DL, o Diário do Litoral, jornal também parceiro do dia a dia, não é? Que está com a gente mais desta edição, trazendo na capa aqui a seguinte manchete: Alckmin anuncia 2 estações de água de reuso. A presença do governador aqui na Baixada mais uma vez, instalações farão captação de esgoto para sistemas Cantareira e Alto Cotia, que depois servirão para consumo. Ainda a gente, às voltas com esse drama da falta d'água. O deputado recebe aqui, por favor, passa lá ao Manuel Rogério, eu repasso aqui ao Marcos Santana também, esse exemplar do nosso Diário do Litoral, né? Bom, distribuídos aqui os exemplares, jornais do dia. A gente vai cumprimentando aqui o Cássio Navarro, deputado estadual eleito aqui pelo PMDB. Obrigado pela presença. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Boa tarde a todos que acompanham aqui o programa. E, doutor, é um prazer mais uma vez estar presente aqui para a gente poder estar conversando um pouco, discutindo aí sobre os temas políticos da nossa região, os momentos que acontecem. É um prazer estar acompanhando aqui também com as pessoas que vêm participando aqui, o doutor Rogério, Manuel também participando. Então estamos aqui para poder bater esse papo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Cássio Navarro por estar conosco. Manuel Rogério, tudo bem, Rogério? Prazer revê-lo também no painel. Prazer é meu, boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao deputado, é um prazer tê-lo aqui na mesa, boa tarde ao Santana, boa tarde a Ione, é um prazer aqui participar desse programa, nesse painel regional. E o nosso Marcos Santana, mais uma vez, sempre com a gente às quintas-feiras, nosso companheiro editor adjunto do Jornal da Hora. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde, sempre um prazer, o privilégio de participar do painel regional. Quero cumprimentar o Cássio Navarro, desejar boa sorte a ele, porque o sucesso do desempenho dele como deputado é o sucesso não só de Praia, mas de toda a região. Muito bem, eu destaquei aqui o Jornal da Hora, eles estão de volta, essa manchete aqui, só para recuperar aqui, né? Você explica aí para a gente aí o que o jornal quer dizer com isso aí. Isso, justamente. Eles estão de volta. São os navios de cruzeiros marítimos, que no domingo começa mais uma temporada de verão. Estão previstas 200 escalas, então milhares de passageiros que vão utilizar o nosso terminal de passageiros do Porto de Santos. E o grande desafio continua sendo criar mecanismos para que esses passageiros eles não apenas atravessem a cidade, mas que permaneçam durante pelo menos alguns dias aqui, de modo a impulsionar, alavancar ainda mais nossa economia local, o nosso turismo local.
Nesse sentido, acho que um grande aliado é o Museu Pelé, que foi inaugurado esse ano aí, e a própria Secretaria de Turismo está criando mecanismos para estimular esses turistas de cruzeiros marítimos a visitarem não só o Museu Pelé, mas também outras partes da cidade. Muito bem, e completando aqui a nossa mesa, como sempre, atenta aí aos nossos telespectadores que participam com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso telefone, né? A nossa Ione Furukawa mais uma vez com a gente. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados. Boa tarde para você aí de casa que nos assiste. Eu quero dizer que já estou aqui logada no Facebook, esperando a sua participação com dúvidas, sugestões, perguntas pelas pautas que serão discutidas aqui hoje e também a nossa produção via telefone. Muito bem, deputado Cássio Navarro, como a gente já disse, né? Um breve histórico, foi vereador, né? Foi presidente da Câmara de Praia Grande, chefiou o gabinete do prefeito Mourão também, né? Foi deputado, já exerceu o cargo da Assembleia Legislativa do Estado durante o governo Serra, né? O governo do ex-governador José Serra, era suplente do PSDB, né? Na época, e acabou com a convocação de alguns deputados, ascendendo a Assembleia Legislativa. Então, já tem uma experiência, conhece a casa, né? Sabe bem o que vai encontrar por lá daqui para frente e quais são os desafios aí iminentes aqui para as cidades e para a região, Cássio, para a gente começar aqui a conversar a respeito da próxima legislatura de 2015 que vem por aí. Sem dúvida. Quero aproveitar essa experiência que acabei adquirindo por onde passei, né? Nos meus 2 mandatos de vereador, presidente da Câmara, secretário municipal na Prefeitura de Praia Grande e também pelo momento que passei como deputado estadual, do ano de 2009 a 2011, né? Então, hoje retorno à Assembleia Legislativa para poder fortalecer as ações aqui da região da Baixada Santista, porque são grandes desafios, seja na área da saúde, que nós temos aí que ter essa regulação da falta de leitos que existem na nossa região ainda, seja na área de segurança, para que a gente não perca essa oportunidade de receber aqueles que trazem riqueza para a nossa região aqui, os turistas que vêm nos visitar e até mesmo para as pessoas locais, né, para os comerciantes. E também na área da educação, uma área que a gente depende muito aí também da participação do Estado para poder promover o ensino técnico, para poder trazer para cá a universidade pública, para que a gente tenha realmente aí uma atenção nessa área de educação que é muito importante. E um tema que eu discuto bastante, Boturão, que eu sempre falo e converso com as pessoas, é que a Baixada Santista é a primeira região metropolitana do Estado. E o cidadão nem sempre se sente um cidadão metropolitano, porque a base, o primeiro ponto que tem que ser discutido é a mobilidade. E que isso vem se tomando algumas ações, mas ainda precisa de uma discussão aprofundada, precisa de propostas que realmente atendam a sociedade. Por isso que a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho junto ao Estado, representando a população, representando não só aqueles que votaram em mim, a qual agradeço, mas representando toda a região para que a gente possa lutar cada dia mais para uma região mais forte e melhor para se viver. Cássio Navarro toca na mobilidade urbana, assunto que a gente discute e debate aqui com profundidade, né? Nas edições do painel regional. O Rogério discute muito, debate muito esse assunto, a questão do túnel, VLT, as obras importantes que precisam ser realizadas aqui, pontes, viadutos, né? Esse é um tema interessante para a gente iniciar, não é, Manuel Rogério? Fique à vontade. Bom, eu fiquei atento aqui às palavras do deputado, falou de saúde, de educação, realmente, pelo que parece, estaremos bem representados, porque é o que as cidades da região, realmente tem que acabar esse negócio de a cidade, por isso tem que pensar no metropolitano. Então, vamos falar, as cidades da região, espero, realmente a gente tem uma precariedade na área de saúde, nós temos uma precariedade com a educação e faltou falar da segurança pública, que é um tema sensível aqui para todos da região da Baixada. Nesse aspecto de saúde, nós já discutimos muito aqui no programa a questão de criar mais vagas do SUS, inclusive, especificamente na cidade de Santos, aproveitar o débito dos hospitais que os hospitais têm com o município de Santos e está fazendo uma permuta, uma troca, uma compensação tributária. E a partir disso, foi até uma ideia do vereador Banha, surgiu um projeto de lei que vai ser votado hoje na Câmara Municipal de Santos, em segunda discussão, em que o prefeito está dando uma anistia para esses hospitais, para eles se recuperarem
E antes de vir para cá, eu tive em conversa com o vereador Banha, ele pretende apresentar uma emenda parlamentar para que dentro dessa lei seja imposto que aquele que for fazer uso da anistia, ele tenha que ceder vagas para o SUS, no mínimo 20%. Agora, a questão da mobilidade pública é muito importante, nós temos aí o VLT, mas ainda temos muita coisa a discutir. O VLT, do meu ponto de vista, eu não vejo que a cidade de Santos, ou pode ser que a região metropolitana, isso o deputado pode falar, mas falando de cidade de Santos, eu não vejo tanto avanço para a questão da mobilidade. Agora, pensando numa visão mais metropolitana, aí eu acho que o deputado está mais gabaritado para falar sobre esse assunto. Muito bem. São obras importantes que precisam ser realizadas. Agora, pegando esse gancho aí, aproveitando que o Rogério colocou, né? É uma situação crítica que vive aqui a cidade, a região toda, né? O problema hospitalar aí é seríssimo, né? O Rogério levantou bem o tema, está estampado aí nos principais jornais. Uma dívida de quase 200 milhões, não é, Manuel Rogério, que os hospitais têm, mas destacadamente um hospital tem uma dívida enorme, muito superior. 200 milhões é quase um hospital. Aí, se somado todos, chega a quase 600 milhões. Dos hospitais aqui, não precisa a gente enganar ninguém, nem ficar enrolando, é só abrir as páginas dos jornais de hoje que o pessoal vai saber que o Hospital Ana Costa tem uma dívida muito maior que a dos outros todos. Mas a situação é muito delicada e muito complexa, né? Que tipo de debate, que tipo de discussão dá para fazer na Assembleia? Depois a gente volta ao tema da mobilidade, né, que também é muito importante, para tentar se minimizar essa situação, né? Porque há quem diga, há uma opinião do vereador Zé Lascani hoje no jornal, né, Manuel Rogério, que o sistema hospitalar aqui de Santos e da região vai entrar em colapso. Eu montei, quando me propus a ser candidato a deputado novamente, eu acabei colocando aí uma proposta do que eu entendo que seria viável para poder diminuir a dificuldade de saúde que existe na nossa região. Eu digo isso em razão de que quando se discute saúde, discute-se a falta de vagas, né? Antes mesmo de falar de custeio, eu falo a falta de vagas. Por quê? Existem 2 centros hoje de atendimento que acabam tendo uma capacidade de atendimento, que é Santos, com quase 600 leitos de internação, e também Praia Grande, com 220 leitos de internação. Só que os demais municípios, eles têm muita dificuldade. São Vicente, que é uma cidade que está no meio, não tem essa capacidade de internação. Você pega Itanhaém, com 52 leitos, também não tem a capacidade para atender Mongaguá e Peruíbe, que também são outras cidades que não têm o atendimento. Vemos a dificuldade que Guarujá atravessa hoje. Então, o que precisa? Precisa ser criado novos leitos na região, de modo que esses leitos sejam custeados pelo Estado. Por quê? Hoje, quando se fala da dificuldade econômica da região na parte de saúde, é porque os municípios acabam investindo muito mais do que a sua obrigação. Um município tem, por lei, a obrigação de investir 15%, pelo menos 15% do seu orçamento na área da saúde. Só que a sua responsabilidade, que é da saúde, do atendimento básico, né, acaba sendo prejudicado. Porque a necessidade que as pessoas têm de média e alta complexidade de saúde, que não é só obrigação do município, tem que ter a participação do Estado e da União, essa acaba não sendo feita. Quando não é feito, os municípios acabam tentando solucionar esse problema e acabam abrindo um rombo no orçamento da saúde. Só para ter uma noção assim, Boturão, eu venho acompanhando a cada município e na Baixada Santista hoje, dos 9 municípios, não tem nenhum que aplica menos de 24% do seu orçamento na área da saúde. Tem município na nossa região que chega a aplicar 36% do seu orçamento na saúde, tentando criar uma solução individual, e que isso não é possível. Ou seja, se não tiver a participação do Estado... Qualquer outra coisa. Sem dúvida, se não tiver a participação do Estado para poder auxiliar e fazer com que essas internações sejam custeadas pelo Estado, acaba dificultando e criando aí um grande problema aí pelo endividamento dos municípios aí na área da saúde. Então tem que ser reestruturado. E reestruturando essa parte de internação, a gente acaba conseguindo com que os municípios possam dar um atendimento na saúde básica, na saúde da família, né, no pronto atendimento mais eficiente, porque é uma saúde mais barata e diminuindo os casos mais complicados, porque quando você acaba atendendo no início
né, na saúde básica, acaba atendendo no início, não deixando que essa doença, esse problema vire um caso complicado, você diminui também o atendimento de alta e média complexidade, diminuindo essa carência que hoje existe da falta de vagas. Mas precisa de participação do Estado, e essa é uma luta que eu vou estar batendo bastante, apesar de já ter participado, mesmo ainda não assumindo, porque as pessoas conversam comigo e nem sempre sabem, eu só vou assumir o mandato de deputado dia 15 de março, né, do ano que vem. Então está um pouco longe. Mesmo assim, eu já venho acompanhando as ações do Estado, venho participando das discussões junto à Assembleia Legislativa, porque lá já estive, sei como funciona e tenho já participado mostrando a ideia e a necessidade da nossa região. De modo que eu tenho já visto ações do governo do Estado nesse sentido, de entendimento sobre esses fatores, nesse sentido que eu acabo de explicar para vocês. Diga, Santana, pois não. Bom, sempre que a gente discute saúde pública, a gente já chega a uma conclusão, chega a um diagnóstico de que o cobertor é curto, falta verbas em todos os municípios, o governo do estado ainda assim também tem dificuldade de repassar verbas, o governo federal é sempre, o número de demandas é muito maior sempre do que a quantidade de recursos necessários. Eu acho que nesse contexto aí a gente deixa de discutir uma questão, um aspecto muito importante quando a gente fala de saúde, que na verdade quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de doença pública, quando a gente devia falar de saúde pública, estamos esquecendo de falar da prevenção, evitar que as pessoas fiquem doentes para precisar recorrer ao serviço público de saúde. Então, acho que ainda falta do poder público nas diversas esferas, municipal, federal e estadual, investimentos maiores na questão da medicina preventiva, evitar que as pessoas tenham diabetes, hipertensão, colesterol alto e assim por diante. Por exemplo, estamos agora no Novembro Azul, que é um mês dedicado ao alerta do câncer de próstata. Grande parte dos homens não fazem o diagnóstico precoce por absoluta falta de informação e preconceito. Então, eu acho que falta esse tipo de ação do poder público para estimular as pessoas a fazerem o diagnóstico precoce, não só do câncer de próstata, mas de diversas outras doenças, que isso daí vai acabar ajudando a prevenir a ocorrência de doenças. Perfeito. Queria saber o seguinte, deputado, fala-se muito aí na necessidade de novos hospitais, aumentar o número de leitos, enfim, isso é verdadeiro, a gente não discute isso. O governador esteve aqui recentemente e abriu a hipótese, a possibilidade da construção de mais um hospital lá na área continental de São Vicente. Eu já convidei aqui publicamente o prefeito Billy 2, 3 vezes, enfim, nossa produção já fez esse contato, enfim, não houve possibilidade de casar a agenda aí, porque fica aquela dúvida. Existe o Hospital de São José, no centro da cidade, né? Hospital amplo, grande, subutilizado, infelizmente, a gente sabe disso. E aí vai se construir, ou se pretende construir um novo equipamento, mais um hospital na área continental. É bom construir um hospital? Claro, não se discute. Sim. Mas aí vem aquela história toda do custeio, enfim, quem é que arca com a conta, quem é que paga as contas no final do mês, enfim. Qual é a sua avaliação? Você que, evidentemente, corre toda a região metropolitana e está acompanhando esses problemas todos. Sim. Bom, eu estive conversando com o prefeito Billy em São Vicente. Ele tem conhecimento e é a favor que o Estado participe para poder ajudar a solucionar esse problema. E eu já estive analisando e mostrando isso para o Estado, a possibilidade de poder estadualizar, né, e construir efetivamente um hospital novo, mesmo que seja onde já existe o CREI ou mesmo o São José, para que ali possa ser feito um hospital do Estado, custeado pelo Estado. Só dessa forma é que a gente vai poder criar leitos de qualidade, que o Estado possa realmente, através do custeio, manter o funcionamento para poder desafogar o sistema. Eu coloco que ali nós temos algumas dificuldades, principalmente por causa de documentação de propriedade, né? Então, muitas vezes, por essa discussão, é mais fácil construir algo novo. Mas se conseguir resolver o problema de propriedade que existe nessas áreas, ali eu acho que seria o ponto ideal para ser construído o hospital. Diga, Manuel Rogério. Bom, nós falamos aqui de investimentos na área da saúde, de verbas, mas a princípio eu penso que o que tem que ser modificado é o modelo de gestão. Nós acompanhamos aqui no programa, na participação do Banha,
outros que aqui participaram também, a respeito daquele cidadão que encontra-se hoje, acho que todos aqui têm esse conhecimento, acho que até o deputado, que hoje ele se encontra numa cama, numa vaga da UTI, sendo que ele poderia estar em casa com tratamento de home care. Do Hospital Guilherme Alva. Do Hospital Guilherme Alva. Ou seja, isso acabou o Banha ingressando com uma representação. Eu tive com ele conversando com a promotora e a promotora falou, ora, mas já existe uma ação civil pública em que esse cidadão tem o direito de ficar em casa. Mas aí, para que a coisa andasse, para que não morresse naquela visita, nós argumentamos o seguinte, não, o fundamento dessa representação não é o fato dele estar na UTI. Isso já foi identificado e já foi solucionado por uma ação civil pública. Agora, o fundamento dessa representação é outro. É uma vaga de UTI que está sendo ocupada por uma pessoa que não precisa. Isso é má gestão. Você está tirando, praticamente você está tirando a vida, porque uma pessoa que precisa da UTI para socorrer a sua vida, ela não vai ter porque aquele leito está sendo ocupado. Ou seja, o Estado se coloca dizendo que é a prefeitura que tem que arcar agora com aquela custa, que a parte dele já fez, e a prefeitura fala que não tem esse custo. Como que se resolve o problema desse rapaz? Que ninguém já sabe mais. Está causando até uma insegurança jurídica, porque você fala, nem o judiciário está resolvendo o problema dessa pessoa que hoje está lá na UTI ocupando essa vaga. É o Gerson, né, que mora lá na cidade de Itanhaém. Nós debatemos esse caso mais uma vez aqui, um VT apresentado aqui pela nossa equipe de reportagem também, viu, Cássio Navarro? E esse caso aí realmente já deu jornal, já deu Fantástico, já deu o programa de domingo da Record, reportagem na CBN. Sem dúvida. Todos os jornais aqui da região e emissoras também já fizeram a cobertura. É inacreditável o que está acontecendo com esse cidadão. 5 anos já, né, Manuel? 5 anos. 5 anos internado na UTI do HGA e com alta, né? Alta, vamos dizer, meia alta. Ele não precisa de UTI, né? Porque não é caso para isso, mas ele tem a doença que é irreversível, mas é controlável, desde que ele tenha o home care, né, na sua residência. E agora? Sem dúvida. Você vai assumir um mandato, vai ter que resolver isso. Não, mas olha, eu fico muito tranquilo, porque eu tenho essa proposta e já falei inclusive com o Estado, mostrando que se tiver um convênio com os municípios, onde essas pessoas que pudessem sair, né? Mas depende muito de laudo, caso a caso, depende de laudo médico que realmente ateste que essa pessoa pode terminar esse tratamento em casa, mas ele tem que ter um acompanhamento profissional. E nas cidades que tem o Programa Saúde da Família funcionando, com exatidão mesmo, que esteja funcionando realmente, dá para ser feito esse acompanhamento pelo médico da família, pelos agentes de saúde que acompanham por bairro, que acompanham por região. Se na cidade estiver funcionando, o município tiver essa capacidade, dá para fazer esse convênio com o Estado. É uma proposta que eu já levei e já mostrei para o Estado. Uma coisa interessante do médico de família, eu acho muito importante, acho salutar isso, porque tem casos que parece de tamanha complexidade e acaba se solucionando com um gole de Coca-Cola. O médico da família, aquele que conhece realmente a família, já está acostumado, ele soluciona fácil, às vezes, um problema que você pensa que é da maior complexidade possível. Muito bem, Ione, pessoas ligando para a gente, participando com a gente, tem perguntas, não? Com certeza. Luiz Carlos, da Vila Matias. Fala-se muito da região metropolitana da Baixada Santista, mas ela existe mesmo de fato ou é só no papel? Bom, vou deixar para o Cássio daqui a pouquinho respondendo, estamos estourando aqui esse primeiro bloco, né? Só lembrando que os 120 mil cartões de Boas Festas do evento Ilumina Santos 2014, do Fundo Social de Solidariedade, estão à venda em 24 locais, né, que incluem a sede do próprio órgão e as instituições beneficentes participantes. Você pode consultar pelo site www.santos.sp.gov.br. Também podem ser adquiridos nas sociedades de melhoramentos, numa parceria com o Fundo Social de Solidariedade, o Conselho Municipal. Tudo bem, a gente está voltando com o nosso painel regional, né, nesta edição de quinta-feira. Aqui à minha esquerda, com muita satisfação, recebendo Cássio Navarro, deputado estadual eleito aqui pela Baixada Santista, do PMDB. Ao lado do Cássio Navarro, o nosso Manuel Rogério.
E aqui à minha direita, o Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, e a Ione Furukawa, atenta aí aos assuntos, às questões, os telefonemas, a participação via redes sociais dos nossos telespectadores, pessoal que acompanha a gente aqui no painel regional. Lembrando sempre, 3014-5281 para você ligar e pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. A Ione tinha deixado uma pergunta no ar aí para o deputado eleito e a gente pede para que ela refaça aí, né, Ione? Exatamente. Do Luiz Carlos da Vila Matias. Fala-se muito da região metropolitana da Baixada Santista, mas ela existe mesmo de fato ou é só no papel? Cássio Navarro, pois não. Bom, Luiz Carlos, eu participei bastante quando foi criado, né? Digo que participei bastante porque na época eu fazia faculdade de Direito e eu tive um professor de ciência política, né, que foi o saudoso Rubens Lara, né, um professor fantástico que ensinou muita gente na nossa região aqui sobre política. Em 97, enquanto eu cursava o curso de Direito, foi criado a primeira região metropolitana, que foi a Baixada Santista. E o governo acabou criando regiões metropolitanas para poder criar um foco de desenvolvimento para a região, somando os esforços dos municípios que faziam parte. E hoje no estado existem mais 3, né? São 4. Só que a única que de fato conseguiu, com a união desses municípios e a participação do estado, se desenvolver, eu diria que foi a região metropolitana que faz parte de Campinas, que ali sim conseguiu se desenvolver e vem crescendo bastante. A região da Baixada Santista, ela vem com dificuldades. Eu digo que o estado consegue enxergar a região como região metropolitana, porque ela oferece um tipo de serviço, seja ele na área hospitalar, por exemplo, e todas as cidades estão contempladas. Mas a minha crítica, o ponto que eu coloco em discussão, é que quando a gente não tem nenhuma mobilidade eficiente para que as pessoas possam transitar e poder ocupar, né, podem participar desse programa oferecido, acaba não se sentindo um cidadão metropolitano. Então, o que eu digo em muitas entrevistas é que nós fazemos parte de uma região metropolitana, mas o cidadão nem sempre se sente um cidadão metropolitano, mas de fato existe sim. Muito bem. Santana, pois não? Eu acho que todas as potencialidades que uma região metropolitana poderia oferecer aos municípios ainda não atingimos. Eu acho que um diagnóstico disso, uma causa disso, é a falta de recursos das cidades para investir no fundo metropolitano na quantidade necessária para realmente realizar os projetos em conjunto, na área de mobilidade urbana, na área de saúde, na área inclusive de segurança, por exemplo, fazer um monitoramento metropolitano, uma fiscalização eletrônica metropolitana para ajudar a polícia nesse trabalho. Então, eu acho que nesse sentido que a metropolização da região não caminhou em passos mais largos. Muito bem. Para isso, a mobilidade urbana é fundamental, né? Todo mundo defende essa tese, é uma tese verdadeira. Não há região metropolitana se não houver mobilidade urbana, se não houver facilidade de transporte de uma cidade a outra, né? Sim, mas é uma ação que tem que partir do Estado. Acho que na hora que falava de saúde, comentou-se sobre orçamento. Orçamento é um instrumento que o poder público tem, que ele está delimitando as ações dele. O trilho do agente público, daquele que é governante, que é o gestor público, está dentro do orçamento, ele não pode fugir daquilo. E cada município tem o seu orçamento. Então, quando você vai falar de metropolização, quando você vai falar de ações metropolitanas, você fala de custo, porque não existe nada sem custo financeiro. Por isso que essa ação tem que vir do governo estadual. E cada município só vai fazer a sua parte que não tenha custeio em relação a isso, ou que consiga dentro da sua realidade orçamentária. É verdade, sem dúvida nenhuma. Bom, essa questão que envolve a mobilidade urbana é outro problema sério para a gente resolver, porque a situação está ficando cada vez mais complicada, mais difícil, mais complexa, né? Só dá para sair de Santos, chegar a Cubatão, se chega, leva 1h30, 2 horas, às vezes, quando o trânsito complica, quando há o problema da safra aqui, né? E o trânsito enorme de caminhões em direção ao porto, ao polo industrial. A saída para a Praia Grande talvez cada vez mais complexa, mais difícil. Aí para o trânsito, engarrafa tudo, tem problema de assalto, aquela coisa as pessoas presas nos carros acabam não tendo como fugir, nos famosos arrastões. Enfim, né, deputado? É outro tema, outro assunto importante para se formar uma bancada aqui e uma aliança com as principais lideranças e tentar soluções
não digo assim emergenciais, né? São emergenciais, claro, mas que sejam definitivas e que possam resolver essa situação toda que a gente vive aqui, né? Sem dúvida. Eu acho que tem alguns modais que dá para poder serem oferecidos de forma aí que, com brevidade, a gente possa estar solucionando, em parte, esse problema. Eu, quando era deputado, né, quando fui deputado, nós tivemos aí essa discussão do VLT. O VLT que hoje já se transforma em realidade, né? Já vem aí mostrando que, de fato, vai estar sendo operado aqui na nossa região. Aonde, em São Vicente e Santos, que está sendo a primeira fase, está começando aí a mostrar a sua cara. Mas é um processo lento de instalação. A proposta que apresentei o ano passado, né, que eu discuti e que nem sempre fui bem entendido, não que eu era contra o VLT, sou a favor do VLT, mas também a proposta do BRT, eu acho que consegue trabalhar em conjunto, com um sistema interligado e que atende melhor a população, principalmente quem vem lá do litoral sul, né? Porque quem está lá em Peruíbe, por exemplo, para poder chegar e utilizar de um serviço que é oferecido aqui em Santos, acaba tendo muita dificuldade e acaba não vindo utilizar desse serviço. Agora, quando que o VLT tem possibilidade de chegar lá? Última vez que eu acabei acompanhando o projeto é para 2022, né? Está um pouco longe. Quando a gente fala em BRT, que é o modelo de ônibus através de corredor de ônibus, e não é uma faixa exclusiva, é um corredor de ônibus. Tive a oportunidade de conhecer em países até que utilizam desse modelo, que tiraram daqui do Brasil, porque o primeiro local onde foi instalado foi em Curitiba, que funciona muito bem, e lá já tem essa prova da qualidade e eficiência do transporte. E nós poderíamos instalar isso com bastante rapidez, porque não precisa de ser construída a malha de trilhos e através apenas primeiro de uma faixa, mas que você constrói aí um corredor exclusivo, mas com ônibus que é muito mais rápido e fácil para ser instalado. Aí você defenderia o BRP, essa faixa de ônibus de Praia Grande de Peruíbe até Praia Grande, interligando em São Vicente com o VLT. Para que aí sim a gente pudesse aí estar atendendo de fato a região, porque no projeto do VLT ele passa lá na estrada, na Padre Manuel, onde acaba não tendo a proximidade dos centros das cidades, né? Quando você passa com o BRT, você vem junto a Expresso, você vem junto à pista, onde já existe a malha viária, e você consegue atender muito mais próximo à população. De forma que o ano que vem, se o governo tem mostrado interesse no projeto, já começa a operar e vai ajudar bastante. E um outro tema que eu discuto também, mas esse do BRP, na sua visão, seria uma solução definitiva? Sim. Ou seria até o Estado implantar o VLT nessa direção também? Seria definitivo, não, BRP nessa região, para Grande Peruíbe, e depois essa junção aí com o VLT em São Vicente. Seria eu coloco como solução definitiva assim. Como solução definitiva assim, até por conhecer aonde já é operado a qualidade de funcionamento do sistema. É impressionante, e eu falo isso muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas é um ônibus, será que funciona melhor? Olha, é um corredor onde não tem, como existem faixas exclusivas. Faixa exclusiva, um carro pode ser multado, mas ele acaba entrando e atrapalhando esse ônibus que ali circula. Nesse não, são ônibus biarticulados, onde ele trabalha num corredor fechado. Não existe um ponto de ônibus, mas existe um terminal de embarque, onde ali a pessoa chega, já passa o seu cartão, paga a sua passagem com o seu bilhete e fica aguardando para embarcar ou desembarcar do ônibus. Onde esse ônibus ele é tão eficiente que ele corrige para que não haja o atraso durante o seu percurso, porque ele não tem trânsito algum, de modo que ele tem até controle de semáforo, para que ele chegue no semáforo ali e o semáforo não o obrigue a ficar parado. Aonde eu pude conhecer, existia e me chamou bastante atenção, existia um relógio contando minutos e segundos, e no segundo exato estava parando o ônibus na porta para pegar os passageiros. Então essa eficiência que eu quero para a nossa região, mas não quero para 2022, eu quero para agora, eu quero para atender a população mais rápido, porque a nossa região vem crescendo muito. Os dados já mostram
que o litoral sul da Baixada Santista vem crescendo absurdamente rápido, né? Só para vocês terem uma noção, Praia Grande, o município que eu fui secretário até o começo desse ano, lá existia uma pesquisa que mostrava que Praia Grande crescia por ano. Em 2013, o censo mostrava que Praia Grande crescia por ano 12 mil novas pessoas, mas não que nasciam na cidade, pessoas que mudavam para Praia Grande, né? Então, em 2014 foi diferente. Não foram 12 mil pessoas que cresciam na cidade, que se mudavam para a cidade. Se mudaram 14 mil pessoas, quer dizer, um número ainda maior. E não é uma particularidade de Praia Grande, não. Itanhaém vem tendo esse mesmo aumento, Mongaguá, Peruíbe vem crescendo muito e não podemos deixar essas cidades isoladas. Diga, Santana. Nós sempre debatemos aqui a importância do transporte coletivo, de criar condições para que as pessoas usem o transporte coletivo de um modo seguro, rápido, né? Só que na prática o que acontece é completamente diferente, né? Opa, minha cadeira desceu aqui completamente. Só que na prática o que acontece é completamente diferente. Até o próprio poder público estimula a pessoa a comprar o automóvel particular. Haja vista o governo federal realizando incentivos para a indústria automobilística. Significa o quê? Que as pessoas comprem carros particulares. Eu gostaria de colocar uma questão para o deputado aqui. Em que sentido o senhor poderia agir nessa questão que uma parte do IPVA que é recolhido dos proprietários de automóveis, ele é destinado aos municípios. Não existe uma maneira de fazer esses recursos recolhidos do IPVA, que são repassados às cidades, para que eles sejam destinados no transporte, para melhorar a mobilidade urbana, ser investido em projetos de transporte coletivo e não apenas não cair no caixa geral do município? Bom, eu acredito que esse valor, tá, ele não é um valor pequeno, mas também não é um valor significativo para poder criar uma gestão regional, mesmo que some dos municípios, porque esse valor já é utilizado até para poder bancar as secretarias de trânsito, e esse valor aí é suplementado pelo orçamento das prefeituras, né? Mas, sem dúvida, num trabalho em conjunto, algo dá para se fazer sim, mas é fundamental que a gente tenha a participação das esferas estaduais e federal para poder solucionar essas questões metropolitanas, sem dúvida. Bom, a questão do governo, poder público, incentivar a indústria automobilística, porque é um setor sensível da economia e precisa, quando a economia está gatinhando, quando ela precisa estar aquecida, aquele que dá um efeito mais imediato, mais rápido, realmente os automóveis que gira, que vai aquecer a economia, que é o que precisa o país, senão começa... Se me permite, eu vou discordar de você, que eu acho que isso daí é muito mais um reflexo do lobby poderoso da indústria automobilística e também da pressão dos sindicatos ligados à cadeia da automobilística do que realmente... Não é não. Porque, na verdade, é o seguinte, se você estimula outros setores da economia, como a construção civil, a infraestrutura, vai gerar a mesma movimentação na economia do país do que a indústria automobilística. Olha o ponto na verdade, isso daí é uma falsa verdade que se propagou. Por quê? Porque os lobbies ligados à indústria automobilística, aos sindicatos, fizeram uma pressão muito grande, inclusive na própria chamada grande mídia, para fazer com que isso fosse um karma. Olha o ponto que eu falei, o setor mais sensível que dá um resultado imediato. Falei de coisa imediata, mais rápida. Porque a recessão não é aquela broca que faz aquele buraco de imediato. A recessão é aquele cupinzinho que ele vai comendo, você começa a ver uma loja fechar ali, outra loja fechar ali, outro ficar desempregado, e aquilo vai contaminando, daqui a pouco o país fica estagnado e não gera riqueza, e isso a economia vai embora mesmo. Agora, imediato, que você precisa de imediato para dar aquele fôlego, aí vai no setor automobilístico, e você vê pelas propagandas, derrubou o IPTI, imposto, imposto industrializado. IPI, derrubou o IPI. Aí o que acontece? Imediatamente as pessoas já começam a ir na concessionária. Claro, a mídia trabalha em cima, mas é o que imediatamente a economia sente. Agora, a gente está falando aqui de questões BTP, né? BRP, que seria a mobilidade, um tipo de modal
com ônibus. Eu penso, de imediato, uma coisa assim, que não tenha um efeito para o futuro, que seja só para paulatino, poderia ser. Por quê? O ideal é trens, causa menos poluição, vai ter menos custo com manutenção. No decorrer do tempo, o ganho público será maior. E outra coisa que essa questão que o Santana falou de o dinheiro do IPVA ser aplicado com o transporte público, juridicamente há uma impossibilidade, porque o ente federativo ele tem sua autonomia, o governo estadual ele não pode afrontar a autonomia do ente federativo. O dinheiro entrou pela participação tributária, cada município tem, dentro da Constituição, fala o que vai para cada ente federativo, ele vai gastar da forma que ele achar melhor. Não pode uma lei impor ao município, uma lei, por exemplo, estadual ou federal, impor como o município deve gastar aquele dinheiro, salvo a questões constitucionais, que é saúde e educação. Perfeito. Antes do intervalo, uma informação importante aqui da CPFL, né? Você sabia que a CPFL está preocupada com a segurança e quer evitar acidentes? Você que está pensando em construir ou reformar precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem ocorrer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão na laje ou no telhado da sua casa, redobre a atenção. E o gato? O gato por si só já é crime. Mas tem gente que faz gato e acaba sofrendo algum tipo de acidente, que fica ali fuçando na rede elétrica, não é? A pipa também causa acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. A CPFL está sempre fazendo a sua parte, faça você também a sua, aproveitando as dicas aqui que a gente dá no painel regional. CPFL, muito mais que energia. Vamos para o break, voltamos já já. Muito bem, a gente está voltando aqui com o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional, que recebe aqui a minha ala esquerda, o deputado eleito Cássio Navarro, deputado pelo PMDB, né, vai para a Assembleia Legislativa no ano que vem, ao lado do Cássio, nosso Manuel Rogério, e aqui à minha direita o companheiro Marcos Santana e a Ione Furukawa, que tem aí algumas participações, algumas perguntas dos nossos internautas, o pessoal que está acompanhando e ligando para a gente também, né, Ione? Exatamente. Pergunta do Uriel Vilas Boas. Até onde o deputado vê a possibilidade de uma ação conjunta de todos os secretários de saúde, municípios da região metropolitana, parlamentares estaduais e municipais, classe médica e servidores, para encontrar uma solução definitiva para o problema da saúde? Existe essa possibilidade? Olha, nós hoje, aqui na região, nós temos uma agência metropolitana, que ela tenta fazer com que todas essas autoridades, essas pessoas responsáveis por essas áreas possam estar ali se reunindo, criando ali uma proposta para apresentar para que o Estado possa participar, né? Então, ali é o local ideal. E tem todo mês tem essa reunião que acontece por setor. Tem meses que é da área da saúde, tem de educação, tem de transporte, mas ali é o local ideal, que é a Agência Metropolitana da Baixada Santista. Isso acontece. É bom, tem o site, tem todas as informações, pode procurar e participar sim. Muito bem. Cássio Navarro, tem mais alguma pergunta Mais por aí? uma. Então fica à vontade, pois não. Do Rafael Lopes, do Jardim Casqueiro de Cubatão. O governo do estado anunciou que vai tratar esgoto e colocar de volta o produto tratado nas represas para a população beber. O que a bancada acha disso? Dá para confiar nesse processo de tratamento de água? Olha, o que o governo colocou é a área água de reuso. Reuso. Né? Reuso. Então, não é bem a questão do esgoto, como se diz, não. O reuso é toda aquela água que pode ser utilizada, não é para o consumo, mas sim em algumas áreas que podem ser utilizadas, como para lavar, para poder dar descarga, para poder... alguns modelos que não precisa ser água Caminhão-pipa que pura. lava a rua, Caminhão-pipa, normalmente é para lavar, né? Então é para lavar a rua, para poder dar descarga, é água de reuso que não precisa ser água limpa. Então, eu acredito que sou favorável, mas tem que tomar cuidado para que as pessoas conheçam realmente como que é esse reuso, tá?
tá? Não é água de consumo. Precisa ser explicado com muita calma, muita cautela. Acho que precisa de uma campanha, né, de mídia por parte do governo, da Sabesp, para pessoas entenderem direitinho. Né? Aquelas plaquinhas que colocavam antigamente, água potável, água não potável, vai voltar tudo aqui. Eu acho que a boa parte dessa água aí que o governo está pensando, eu acho que é para o uso industrial, né? Que hoje as indústrias utilizam muita água no seu processo produtivo, para resfriar, para fazer diversas coisas. Então, eu acho que não é para o consumo humano propriamente dito, mas para esse tipo de finalidade. Muito bem. Cássio Navarro, como a gente já disse na abertura, né? Daqui a pouquinho mais participações aí com a Ione. Ele já esteve na Assembleia, já foi deputado pelo PSTB no mandato do governador José Serra, né? E tinha lá 5 ou 6 companheiros aqui da região metropolitana, né? Estavam lá na Assembleia o Paulo Alexandre Barbosa, hoje prefeito de Santos, estava lá o Bruno Covas, hoje deputado federal eleito, estava lá a deputada Maria Lúcia Prandi, né? Luciano Batista estava lá também representando a região metropolitana. Não sei se a deputada Raifa também fazia parte, também Raifa Madi, né? Enfim, a bancada era grande. Agora diminuiu bem, né, Cássio? O trabalho vai aumentar bastante para você, hein? Não, sem dúvida. Infelizmente, né? Eu tive esse prazer de ter sido deputado num momento onde a Baixada tivemos 6 deputados estaduais, né? Então, tivemos aí grandes avanços, mas hoje nós somos em 3 eleitos. Só que também está melhor do que na última, né? Onde nessa atual, melhor dizendo, nós temos 2 deputados, que é a deputada Thelma e o Luciano Batista, né? No qual ficou quase 2 anos aí também, por algumas questões jurídicas aí, impossibilitado de estar atuando como deputado, né? Então, esse governo nós ficamos bastante prejudicados com falta de uma representação forte por número de representantes, né? Agora, recuperamos um pouco, somos em 3, mas eu já tenho tido diálogo tanto com os federais quanto com os estaduais, para que a gente possa desenvolver trabalhos em conjunto, em benefício para a nossa região. Então, é um menor número de quando eu participei, mas é um maior número do atual. Então, acho que vamos realizar um bom trabalho. Eu queria fazer uma sugestão de pauta para quando você assumir em março. O Boturão falou de tráfego de caminhões, trânsito, e tem um problema aqui na Baixada, isso foi até denunciado, foi outra representação que o Banha fez. A Câmara de Cubatão também instaurou um inquérito legislativo nesse sentido, né? Uma CEI, né? Uma comissão de inquérito parlamentar, a respeito da área que foi cedida para a Ecovias atuar como pátio regulador. Afinal, a Ecovias é uma concessionária para cuidar das estradas, mas quando ela começou a cuidar das estradas, ela percebeu que passavam muito caminhões e ela foi ver para onde iam esses caminhões, e ela vendo para onde iam esses caminhões, ela verificou que iam para o porto e que o porto é uma atividade muito lucrativa e ela entrou nesse negócio também. Só que ela entrou ilicitamente, por quê? Ela utilizou uma área que era destinada para fazer pátio regulador de caminhões e começou a usar como um pátio de contêiner, concorrendo inclusive com aqueles que já estavam no mercado e que não teve esse consentimento, que não teve esse benefício do poder público. Tem conhecimento, né, desse problema, não é, Cássio? Não, tenho conhecimento, não é uma matéria nova, né? Já vem se discutindo há algum tempo o pátio, o tal pátio, né, que vem tanto pátio regulador, ecopátio, regulador, né? O ecopátio, né, que vem, por um lado, ajudou, por mais que existam esses problemas jurídicos, ajudou muito a nossa região, né? Tem ajudado muito, mas sem dúvida, não pode só ajudar e ser algo ilegal, né? Então tem que ajustar essa questão jurídica para a gente poder ter uma capacidade de poder solucionar o problema, mas sem causar nenhum enfrentamento jurídico. É só para finalizar, porque o que eles fizeram? Eles retiraram a maior parte da área onde poderia estar estacionando mais caminhões e assim tirando esses caminhões da estrada e colocaram para fazer pátio de armazém de contêiner, ou seja, diminuiu a capacidade de receber caminhões para estacionar e os caminhões começaram a estacionar na rodovia. É isso que a gente vê em todas as safras. Ione, pois não, Ione?
Mais uma perguntinha. Valdomiro Alves, da Pompeia. Para integrar as cidades do ponto de vista da mobilidade urbana, o ideal não seria o transporte sob trilhos com VLT ou mesmo trens? Posso responder? Pode. Vamos lá. Exatamente. Então, o ideal seria assim, só que a proposta do VLT, que é o que o Estado vem fazendo e que vem implantando na nossa região, começou por Santos e São Vicente. O processo para sua implantação é bem demorado e a necessidade da população é muito mais presente. Então, nós temos que dar uma forma, uma sugestão, nós temos que criar um modelo eficiente que possa atender com mais rapidez essa população. De modo que eu defendo o BRT pela sua instalação ser muito mais rápida e pelo seu custo de implantação, porque eu participei até de uma demonstração de custo de instalação de VLT e BRT. O BRT chega a ser 1/3 do valor do custo de investimento que é dos cofres públicos para poder implantar do que o VLT, que é um modelo muito eficiente, mas que demora e é bastante caro. Por isso que eu acredito muito no BRT. Eu acho que a solução na verdade, a integração desses modais, né? De acordo com as características das localidades. Por exemplo, o trem para distâncias maiores, o BRT para distâncias médias e linhas municipais com itinerários inteligentes para o trânsito do local, tudo para quê? Para evitar que as pessoas precisem pegar o seu automóvel particular para percorrer essas distâncias. Sem dúvida. Na questão da mobilidade, eu venho discutindo e apresentei isso também junto ao Estado. Nós temos que utilizar um pouco mais das nossas vias hídricas para que a gente possa utilizar também desse transporte, porque pouco é utilizado. Nós temos canais aqui que dão a volta na ilha de Santos, São Vicente, que não são utilizados, quase que 0%, para poder transportar passageiros também, que também é um estudo que eu estou levantando para poder mostrar como proposta para o Estado, para poder discutir o benefício que pode ajudar a população também a ir de um município ao outro para poder ir trabalhar numa estrada que está pronta, que não é utilizada, que são os nossos canais. Bom, terminou mais um processo eleitoral, né? O Estado de São Paulo encerrou a eleição antes, no dia 5, a vitória do governador Alckmin no primeiro turno, depois tivemos o segundo turno, que foi aí um tiroteio constante entre os dois candidatos. A presidente Dilma se reelegeu e aí 28, 29 partidos no Congresso Nacional e vão dar aquela dor de cabeça tradicional para a presidenta, né, como ela gosta de ser chamada. Mas fala-se muito em fusões, A com B, B com C, D com Y, não se sabe exatamente o que vai acontecer, né? Eu queria uma avaliação aqui do deputado sobre o seu partido, o PMDB, como é que foi como é que o PMDB se comportou aí nessa eleição estadual, eleição nacional e o que vem aí pela frente do partido? Bom, o nosso presidente, o Michel Temer, vice-presidente da República, ele que vem ditando essa questão da reforma política, né, para poder regulamentar o que hoje vem acontecendo no nosso país. Eu não acredito que um país sério possa ter tantos ideais diferentes formados em partidos, né? Porque hoje nem quem trabalha, quem vive com a política, sabe ou tem conhecimento de qual o ideal que defende determinado partido. São muitos partidos que nem sempre acabam tendo o objetivo claro de defender um ideal de uma classe da sociedade para poder mostrar aí o que ela busca, os seus anseios. Eu acredito que essa reforma política tem que acontecer. E o PMDB é fundamental nessa ação, porque um partido onde tem o maior número de estados administrados, né? Porque essa última eleição mostrou, né? O PMDB ficou com 7 estados da nação, com os governos e com a vice-presidência da República, com um número muito grande, né? Tanto na Câmara Federal quanto no Congresso. Então o PMDB vem mostrando aí a sua função, né? Vem mostrando o seu peso e mostrando aí a sua intenção de fazer essa reforma política, de forma que possa diminuir essa questão do número de partidos e dar aí um sinal claro de que a sociedade não tem tantos ideais, que a sociedade tem sim
tem sim que ter pessoas, tem que ter ideias, idealismo partidário, mas em um número razoável, de forma que o governo possa administrar e não ser formado por composições partidárias. Vamos fechando aqui o nosso painel regional. Foi um prazer receber aqui mais uma vez o Cássio Navarro, né, deputado estadual eleito. E vai tomar posse só em 15 de março, evidentemente, né? Vai ter tempo bastante aí para discutir, para debater e para aprofundar ainda mais os conhecimentos e os problemas da região. Obrigado, até outra, viu, deputado? Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Buturão. Obrigado a todos os convidados aqui pela participação. Estou sempre à disposição para a gente estar vindo aqui debater e poder conversar com toda a sociedade. Muito obrigado a todos. Manuel Rogério, valeu. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigado, Santana, mais uma vez. Boa tarde. Obrigado a nossa Ione Furucal, sempre acompanhando a gente e as participações dos telespectadores das redes sociais, a você que nos acompanhou. A gente está sempre junto, segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, com a reprise às 8 da noite, né? E sábados às 3 da tarde, domingos 5 da tarde. Obrigado. Tchau.